O que o carvão, o diamante e o buquebol têm em comum? Quando você olha essas três imagens na sua tela, você faz nada. O diamante caríssimo, o carvão barato e o buquebol talvez eu não saiba nem o que é. Ei, peraí, mas tem uma... Opa, peraí rapidinho, caiu aqui, deixa eu levantar. Essa figura ilustre que apareceu pra gente aqui agora, ó, isso é o que a gente chama de buquebol. É uma esfera formada por 60 carbonos, onde você tem a formação de hexágonos e pentágonos. É a estrutura base. Já vi essa questão cair numa prova de matemática, inclusive. O cara te perguntar quantos vértices são necessários para se formar uma esfera. A resposta, 60. Como é que um químico sabe? Eu vou soltar de novo aqui o buquebol. Quantos carbonos eu preciso para formar uma esfera? 60, que é justamente a estrutura de um buquebol. São as três formas alotrópicas do carbono, que é o tema da nossa aula de hoje. Vamos conversar sobre a química orgânica, que é basicamente a química do carbono, quer seja carbono grafite, quer seja diamante ou quer seja o buquebol. Vem comigo para a telinha, vamos lá, vamos entender um pouquinho do histórico da química orgânica. Em 1777, no final do século XVIII, ainda antes do Tratado Elementar da Química, Bergman dividiu a química em duas grandes áreas. Aí esse cidadão disse o seguinte: a química orgânica, que compreenderia o estudo das substâncias obtidas a partir dos seres vivos, animais e vegetais. Nesse momento ainda não há relação nenhuma da química orgânica com o carbono. Na realidade, a química orgânica, o nome química orgânica vem da química dos seres vivos. E a química inorgânica, que compreendia o estudo das substâncias encontradas na atmosfera, na crosta terrestre e nas águas, que é a ideia filosofal, aquela história de terra, água, ar e fogo. Isso aí é bem simples, sem muita bronca. Aí surge essa figura para fazer um divisor de águas. Ele vem em 1807 com a teoria da força vital. O que é a teoria da força vital? É quase que um complemento daquilo que foi dito aqui em cima por Bergman. Berzelius diz o seguinte: formulou, aqui está o texto para ler junto com você, formulou a teoria da força vital, segundo a qual somente os organismos vivos seriam capazes de produzir uma substância orgânica, pois possuíam uma força de vida, uma força vital. Sem o auxílio de um dos seus organismos, a síntese dessa substância seria impossível. Na realidade, o que Berzelius está dizendo é que existe nos seres vivos uma força que gera e produz alguns compostos. E que sem essa força de vida era impossível produzir os compostos orgânicos. Era como se fosse um Deus produzindo dentro do nosso organismo os compostos orgânicos. Essa era a teoria da força vital, uma força de energia, uma força da vida para produzir compostos orgânicos. Daí o termo orgânica, ainda sem relação alguma com o carbono. Vamos voltar lá para a telinha, vem comigo, vamos juntos. Seguindo um pouquinho a nossa história, essa teoria da força vital vai cair quando esse cidadão, o Friedrich Wöhler, vai sintetizar pela primeira vez a ureia em laboratório. Ele consegue produzir, a partir do cianato de amônio, a ureia em laboratório. A ureia era um composto orgânico produzido pelos organismos vivos a partir da força vital. Aí o cara vai e faz assim: ei, como é que esse cara consegue produzir um composto orgânico que precisa da força vital sem a energia da vida? Ele fez em laboratório. Aí cai por terra a teoria da força vital. A força vital deixa de existir quando o Wöhler consegue sintetizar pela primeira vez a ureia em laboratório. Aí dá início à química orgânica, que é o estudo da química do carbono. Surgem os elementos organógenos, que são os elementos que são formados, ou os principais formadores dos compostos orgânicos. Entre eles, e obviamente o mais importante, o carbono. Aqui começa a brincadeira com o carbono. Quem são os elementos organógenos? Está aqui, ó. CHON. Na realidade, todo composto orgânico é formado basicamente por carbono e hidrogênio. E pode apresentar alguns outros elementos: enxofre, nitrogênio, oxigênio e fósforo. Você guarda SNOP. Quem são os elementos organógenos? Além do carbono e hidrogênio, que é a base de todos eles, o SNOP. Quem são os elementos organógenos? O SNOP. E aí, os compostos de transição. O composto de transição é um conceito que muita gente se atrapalha. O que é um composto de transição? Vamos lá, eu quero que você faça uma nota aí.
Composto de transição é composto que é formado pelo carbono, mas não é orgânico. Presta atenção que eu vou te dizer. Nem tudo que tem carbono é orgânico, mas tudo que é orgânico tem carbono. Entendeu o trocadilho? Tudo que é orgânico tem carbono, mas nem tudo que tem carbono é orgânico. Existem compostos de transição. Por exemplo, o gás carbônico que eu estou liberando aqui na minha respiração agora. Ó. Esse é um composto inorgânico. Isso não é um composto orgânico, não tem características de composto orgânico. Não é um composto organógeno, não é formado pelos elementos organógenos. É um composto de transição. Ele é inorgânico, mas tem carbono. Vamos lá? O que é um composto orgânico? É um composto formado por carbono e hidrogênio e os elementos organógenos, formado através de ligações covalentes. O que é um composto de transição? É um composto que tem carbono, mas não é orgânico. De volta para a telinha. Vamos lá, vem comigo. Apagar aqui a telinha rapidinho para você. E a gente segue com os postulados de Kekulé. São os postulados da química orgânica. São os 3 postulados que na realidade foram feitos pelo Friedrich Kekulé e o químico escocês Scott Cooper e o químico russo Alexander Petrov. Trabalho independente, lançaram 3 postulados e todo mundo só chama de postulado de Kekulé. É um pouco injusto essa brincadeira aí, que é o fundamento de toda a química orgânica. Quais são os 3 postulados? Primeiro postulado: o carbono é obrigatoriamente tetravalente. Todo o carbono é tetravalente. Ei, Carlos André, o que significa ser tetravalente? Significa dizer que ele forma 4 ligações. O carbono obrigatoriamente tem que formar 4 ligações, como a imagem que apareceu para você. Ó. Eu posso ter a formação de 4 ligações simples, eu posso ter aqui a formação de 4 ligações simples, eu posso ter a formação de uma dupla e 2 simples, eu posso formar 2 duplas e posso formar uma tripla e uma simples, mas obrigatoriamente ele tem que formar 4 ligações. Aí vem, já aproveitando a deixa, vamos para a primeira classificação já do carbono, vamos acelerar o processo. O que é um carbono saturado? É um carbono que só tem ligação simples. O que é o carbono insaturado? Carbono insaturado é o carbono que de alguma forma apresenta uma ligação pi, quer seja na dupla, quer seja na tripla. Se você pegar nossas aulas de ligações químicas, você vai entender o que é essa ligação dupla e essa ligação tripla. Carbono saturado só tem ligação simples, 4 ligações simples. Carbono insaturado é aquele que apresenta uma ligação ou várias ligações pi, ou 2 ligações pi. Segundo postulado da química orgânica, as 4 ligações do tipo sigma de um carbono são iguais. Não é só isso não, veja. Todo carbono é formado por 4 ligações, mas não é só ter 4 ligações não. Essa ligação tem que ser igual a essa ligação, que tem que ser igual a essa ligação, que tem que ser igual a essa ligação. Eu formo 4 ligações e as minhas 4 ligações são rigorosamente iguais. Esse é o segundo postulado. Vamos colocar uma imagenzinha para que você possa enxergar. Independente se eu estou colocando o cloro aqui nessa ligação de cima, na ligação da direita, na ligação de baixo ou na ligação da esquerda, todas essas ligações têm obrigatoriamente o mesmo comprimento. Todas essas ligações são rigorosamente iguais. Esse é o segundo postulado da química orgânica. Aí surge o terceiro postulado da química orgânica. O carbono é capaz de formar cadeias. O carbono é capaz de formar cadeias, o encadeamento. E essa é a principal razão da formação dos 11 milhões de compostos que existem na química orgânica. Olha bem aqui no fundo dos meus olhos para eu dar um dado bem interessante para você conversar com seus amigos. Sabe quantos compostos existem na química? 13 milhões. Dos 13 milhões, 11 milhões dos compostos são orgânicos. Você vai dizer, por que a química orgânica tem tanto composto? Porque o carbono começa a se ligar. Ele pode se ligar a 1, 2, 3, vai ligando, vai se ligando, vai se ligando, vai se ligando, vai formando cadeias que os outros elementos não conseguem. O enxofre até consegue formar uma cadeia pequena, com 8 elementos, mas o carbono consegue formar muitas ligações iguais. Por quê? Porque o segundo postulado diz exatamente isso. As ligações simples do carbono são iguais. Isso permite a ele que ele possa bater em qualquer lugar e encadear. Você já viu um brinquedozinho que se vende no meio da rua, de qualquer mercado desse público tal, que você joga feito uma estrelinha que tem várias pontinhas, que quando você joga na parede ela fica grudada? Pronto, aquilo lembra muito um carbono. Onde ele bate, ele forma uma ligação. E as ligações do carbono são rigorosamente iguais. Na próxima aula eu vou estar classificando o carbono com você. Agora é com você, até a próxima.